ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a mal tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Graça e a paz de Cristo esteja com toda a amada igreja. Que o Senhor derrame ricas e poderosas bênçãos sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs e daqueles que nos assistem nesse momento. Quero convidá-los a abrir comigo a palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 121. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda
de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Meus amados e minhas amadas irmãs, a certeza que temos é que estamos sendo guardados pelo Senhor. E se estamos guardados pelo Senhor, ainda que venha grandes adversidades, o Senhor continua no controle absoluto de todas as coisas. A palavra de Deus me afirma que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dorme, ele não dorme. Ele está olhando por nós, queridos. Por isso, nesses dias, que a graça de Deus abunde o teu coração, que as misericórdias do Senhor se renovem sobre a tua vida e que a palavra de Deus seja esperança em teu coração. Acredite, creia e descanse naquele que nos guarda, aquele que é poderoso, aquele que é o nosso único e fiel guarda. É o nosso Deus. Tudo está nas tuas mãos poderosas. Portanto, descanse no Senhor. Louve ao Senhor. Celebre ao Senhor. Esse é um tempo de adoração, de celebração. Oremos a Deus. Senhor, obrigado, porque temos esse tempo, ó Deus. Porque o Senhor nos dá a oportunidade de louvar, de adorar, de bendizer ao Senhor, de ouvir a Tua palavra, de orarmos, ó Deus. Nós te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor, porque a nossa vida está nas Tuas mãos, porque nada, absolutamente nada, foge do controle poderoso e eterno do Senhor. Bendito seja o Teu nome. Receba, ó Deus, a nossa adoração e o culto que Te prestamos, ó Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te
Graça e paz, queridos irmãos. Gostaria de ler neste momento um texto da Palavra de Deus, texto de Atos, capítulo 9, a partir do verso 19. Atos 9, a partir do verso 19, e nós vamos ler até o verso número 25. Então fala assim, Lucas, que escreveu este trecho. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Esse é o texto da Palavra de Deus, sobre o qual vamos meditar neste momento. Quando nós chegamos a esta parte de Atos capítulo 9, nos deparamos com Paulo, que não era o mesmo dos dois primeiros versículos desse capítulo, nem de capítulo 7, verso 58, ou do capítulo 8, de 1 até 3. Estamos diante de outro homem, que a partir de capítulo 9, verso 3, surpreende e deixa apaixonados os leitores do livro de Atos, especialmente a partir do capítulo 13, quando inicia suas viagens missionárias a fim de propagar o Evangelho de Cristo. Além de Atos, algumas das 13 cartas de Paulo nos ajudarão a vislumbrar com mais exatidão algumas características deste homem antes da sua conversão e como se comportou diante da ameaça do novo movimento religioso iniciado por Jesus. Veja algumas características deste homem antes da conversão. Paulo era um grande religioso. Nasceu como judeu, criado na fé judaica, foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, o maior e o mais ilustre rabino daquela época. Homem culto e homem piedoso. Ele tinha uma grande cultura secular, era fariseu, a seita mais severa do judaísmo. Mas Paulo também, antes da sua conversão, era um homem perseguidor implacável da igreja, e era um homem também, meus queridos, que perseguia cruelmente a igreja. Era visto como uma fera selvagem, era visto como um touro bravo, e era um perseguidor violento, ao ponto de até mesmo autorizar e concordar com a morte de alguns crentes. Lendo Atos, por exemplo, você pode verificar nos testemunhos de Paulo e algumas de suas cartas a sua conduta antes deste encontro maravilhoso com Cristo. Houve um dia em que tudo isso mudou na vida de Paulo. Foi o dia em que Jesus o encontrou no caminho de Damasco, cidade para onde ia com autorização do Sinédrio, o Supremo Tribunal Federal dos Judeus, com documento assinado pelo sumo sacerdote para capturar e levar para Jerusalém os do caminho, ou seja, os cristãos, os judeus convertidos ao cristianismo. Quando Paulo e seus companheiros de viagem se aproximavam de Damasco, Jesus apareceu a esse monstro. Neste encontro, este monstro, esta fera, este homem cruel, violento, perseguidor da igreja, é tornado uma nova criatura pela graça de Deus em Cristo Jesus.
fica cego por 3 dias, é levado à cidade, para a casa de Judas, onde fica a oração. Tem a visão de um discípulo chamado Ananias, que vai onde está hospedado para pôr as mãos sobre ele e recuperar a visão. Ananias, por sua vez, tem uma visão na qual o Senhor o envia à casa de Judas, onde Paulo está hospedado. Paulo recuperou a visão, foi batizado, se alimentou e a seguir começou a apresentar alguns elementos de um salvo, um convertido ao Evangelho. Deve começar apresentando esses elementos no início da sua caminhada na vida cristã. Estamos focando aqui, meus queridos, a vida de um homem que foi salvo para servir. Todos aqueles que são salvos pela graça de Deus devem servir ao Senhor. Paulo afirma que fomos libertados do pecado e transformados em servos de Deus. Romanos 6, 22. Assim, podemos tratar uns aos outros de irmãos, de santos, de discípulos, de servos. Vejamos, meus queridos, alguns elementos presentes na vida de Paulo. Um homem que ninguém podia imaginar que um dia seria salvo pela graça de Deus em Jesus Cristo e pudesse iniciar uma campanha como o maior pregador do Evangelho de todos os tempos. Ele comprovadamente foi salvo para servir. Tem sido assim a sua vida, meu irmão? Então vamos pensar e ver alguns elementos na vida de Paulo, neste homem que foi salvo pela graça de Deus em Jesus Cristo para servir. Você também que é do Senhor, pertence a Ele, é propriedade exclusiva dEle, é parte da igreja de Deus, você deve também, por ter sido salvo por Ele, servir também a Ele. Então, o primeiro elemento é que o salvo para servir fica com os discípulos. No verso 19 fala assim: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Este primeiro elemento foi certamente o pontapé inicial para uma vida cristã consistente. Ficar com aqueles que vieram aprender em Damasco era uma experiência estranha na vida de Paulo, mas era o que necessitava agora para adentrar em verdades profundas da sua relação com o Senhor. Ele agora era também um discípulo, era um aluno, era um aprendiz, era um salvo e desejava servir. Tinha muito que aprender com aqueles que eram discípulos há mais tempo. Mesmo os discípulos mais antigos estranharam, suspeitaram e admiraram da presença entre eles de Paulo, o maior perseguidor dos cristãos. No verso 21, por exemplo, veja que os judeus da sinagoga estão atônitos, com Paulo ali na sinagoga pregando o Evangelho. Os discípulos mais antigos temeram e não acreditaram que Paulo fosse um salvo. Está lá no verso 26 do capítulo 9. Mas Deus levanta entre os crentes aqueles que são mais experientes e maduros para receberem com prazer, com alegria e festa o novo crente. Mesmo que o seu passado o condene, seja assustador e traga por isso temores e desconfianças. 2 crentes maduros se destacaram no afã de introduzir Paulo, que queria servir nos círculos dos discípulos. O primeiro deles é Ananias. Está lá no capítulo 9, de 10 até 17. E o outro, Barnabé, capítulo 26 e 27. A iniciativa de Paulo em ficar com os discípulos, Ananias entre eles, não poderia ser frustrada. É nesse novo ambiente que Paulo haverá de crescer, ser alimentado, de conhecer mais e mais a respeito daquele que o encontrou e mudou a sua vida para sempre, e como pode servir ao Senhor. Este convívio com os discípulos foi frutífero para ele. Veja, por exemplo, os temas das suas primeiras pregações. Primeiro tema: Jesus é o Filho de Deus. Está lá no versículo número 20.
Jesus foi acusado de blasfêmia por afirmar exatamente isso. Mateus 26, de 63 a 66, e João 19, no verso 7, você vê essa verdade. Outro tema dos primeiros sermões de Paulo é que Jesus é o Cristo, lá no versículo 22. Ele é o Messias prometido por Deus desde Gênesis capítulo 3, verso 15. É o Messias de Deus que ele havia prometido e que preparou o povo para este momento. Ele chegou e Paulo acreditava então, passou a acreditar depois dessa experiência a caminho de Damasco, que Jesus é a promessa de Deus. Com poucos dias ali em Damasco, com os discípulos, Paulo tinha desconstruído toda a sua teologia a respeito do Messias que ele aguardava e a reconstruído em torno do Messias que já tinha vindo, Jesus. Essas desconstrução e reconstrução foram feitas com base nas escrituras do Antigo Testamento que ele tão bem conhecia. Quem é salvo e deseja servir precisa se envolver com os outros crentes, especialmente com os mais maduros, para que seja ajudado na nova vida, para que encontre ânimo, força, segurança, amor, amadurecimento espiritual. Cuidado com os grupinhos na igreja. São bons e fazem parte da natureza humana se relacionar. Mas não sejam barreiras para os novos crentes se inserirem entre os discípulos. Adolescentes, envolvam-se com os adolescentes que vêm à igreja. Jovens, façam o mesmo com os jovens. Mulheres, também. Homens, façam isso também. O que vocês, crentes antigos, farão agindo assim é ajudando crentes novos, que uma vez salvos pela graça de Deus, querem servir. Além do movimento que o salvo que deseja servir deve ter com os discípulos do Senhor, há um outro elemento importante para a sua vida, que é o anúncio do Evangelho. Outro elemento que a gente encontra aí é que o salvo para servir prega o Evangelho. Está no versículo 20 e versículo 22, que fala assim: logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Verso 22 fala: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. O segundo elemento na vida de um salvo que quer servir é pregar verdades contra as quais sempre pregou, verdades sobre as quais não acreditou. Paulo está pregando verdades que antes rejeitava, repudiava, repugnava. Perseguia os discípulos do Senhor exatamente porque acreditavam naquilo que vai se construir no cerne, no centro de suas pregações. Jesus é o Filho de Deus, verso 20, e Jesus é o Cristo, verso 22. Paulo assistiu o martírio de Estevão, está lá em Atos capítulo 7, 58 e capítulo 8, verso 1. Antes, porém, Paulo ouviu o seu testemunho. Ouviu Estevão dizer: qual o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do justo, e agora vocês o traíram e o mataram. Capítulo 7, verso 52 de Atos, na Bíblia e na linguagem de hoje. Depois disso, o sermão foi abruptamente interrompido, e Paulo ouviu a afirmação do diácono que estava prestes a morrer, conseguia enxergar perfeitamente 3 realidades. Está lá no verso 56. Primeira verdade, ele diz: eis que vejo os céus abertos. Estevão não vê uma porta aberta no céu, ele vê os céus abertos. Ou seja, os céus estão prontos para receber Estevão naquele momento. Em segundo lugar, uma outra realidade que Estevão enxerga é o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo em pé à destra de Deus. O Senhor não está sentado à direita de Deus, na visão de Estevão, ele está de pé.
Ele vai receber Estevão com honras. É o Senhor mesmo que vai receber Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Em terceiro lugar, Estevão vê uma outra realidade, que é Deus. Ele vê a glória de Deus, meus queridos. Tudo isto está pronto para receber o homem de Deus, o servo de Deus, Estevão, que também foi convertido para servir. Agora que a companhia dos discípulos trouxe a ele uma visão real das Escrituras, logo ele vai a campo para pregar o que tinha aprendido. Ele deseja servir anunciando o Evangelho. Parece que ele fez um intensivo. Com poucos dias como discípulo, já estava pregando nas sinagogas judaicas, porque já estava servindo ao Senhor. Os judeus ficaram atônitos, surpresos, admirados, confusos, pois para eles Paulo era um exterminador do futuro da igreja. Está lá no verso 21. Mas a partir de Damasco não iria prender mais, nem matar os crentes. Ele agora pregaria a judeus e gentios o evangelho libertador que dá vida e vida em abundância. Para isso, foi escolhido pelo Senhor, lá no capítulo 9, verso 15, e como pagamento ele receberia sofrimento, verso 16. É isso que o crente que deseja servir deve fazer. Sair a campo para evangelizar, para propagar o evangelho a familiares, a amigos, desconhecidos. Não deve esperar aplauso do mundo. O salvo que quer servir abraça o desafio. O novo crente pode evangelizar, falar de Cristo aos incrédulos? Pode e deve. Em Marcos capítulo 5, versos de 1 a 20, a história de um endemoniado chamado Legião. Depois que os demônios saíram dele por conta da compaixão divina, Jesus sofreu a hostilidade dos moradores, ao ponto de expulsá-lo da cidade. Quando o Senhor entrou no barco para ir embora, o ex-endemoniado, o ex-legião, quis ir com ele. Mas Jesus lhe disse: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Quem estava mais pronto para servir o endemoniado ou Paulo? A mensagem do ex-legião tratava do que o Senhor fez nele e como teve compaixão dele. A prova disso era ele mesmo, está lá no verso 19 e 20. Mas em Paulo, a mensagem tem a ver com quem é Jesus, à luz das Escrituras do Antigo Testamento. Ele é o Filho de Deus e o Cristo. O que importa é que o salvo para servir tem uma mensagem. Ele pode pregar. Além de salvo para servir pregando o Evangelho, existe um ambiente para isso, meus queridos. E esse ambiente para anunciar o Evangelho é o ambiente religioso. Em terceiro lugar, verso 20, fala assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que esse era o Filho de Deus. Paulo não tomou iniciativa de voltar a Jerusalém depois do que dizem os versos 18 e 19. O verso 20 é introduzido com a informação de que ele logo começou a evangelizar. E a sua escolha sobre onde começar recaiu sobre a sinagoga. Sinagoga era uma espécie de filial do Templo de Jerusalém. Existiam nas cidades onde havia no mínimo 10 homens judeus. Era lugar de culto, era lugar de ensino das Escrituras e também lugar de castigo. A sinagoga, portanto, era um ambiente religioso judaico e não é somente o lugar onde Paulo inicia seu ministério, mas o lugar que primeiramente frequentava quando chegava numa cidade em suas viagens missionárias. Como
portador de uma carta da parte do Sinédrio, Paulo deveria falar nas sinagogas de Damasco a respeito da sua missão, que era de prender judeus que criam em Jesus. E foi isso mesmo que ele fez. Só que a mensagem de Paulo pegou os judeus de surpresa. No verso 21 diz que eles ficaram atônitos, porque Paulo pregava a respeito de Jesus. Paulo não pregava contra Jesus. O salvo, para servir, pregava Jesus como Filho de Deus e o Cristo. Paulo ia à sinagoga para pregar Jesus aos judeus, e também porque a sinagoga, a gente vê isso ao longo da história em Atos, porque era a porta de entrada dele, de Paulo, entre os gentios da cidade onde ele chegava. Paulo optou por este ambiente religioso, que ele conhecia tão bem, para, como salvo pela graça de Deus, servir ao Senhor pregando o Evangelho. E isso se tornou um hábito na vida de Paulo. Assim, foi a sinagoga que Paulo escolheu para pregar o Evangelho a judeus, natos, a prosélitos e a tementes a Deus. Para ele, a porta de acesso da cidade onde pregaria era a sinagoga judaica, onde ele quase sempre não encontrava hostilidades. Você foi salvo pela graça de Deus? Onde você tem servido a Deus? Onde? Afinal, Deus salvou dos caminhos por onde andamos no passado para servi-lo. E você? Pode começar a fazer isto atuando na igreja a qual você pertence. Onde? Pode ser na escola bíblica dominical da sua igreja, pode ser em alguma sociedade da igreja, como União de Adolescentes, União de Mocidade, União dos Homens, SAF. Você pode atuar como oficial da igreja. Enfim, há muita coisa que você pode realizar, fazer, ajudar no ambiente religioso a qual você pertence, a igreja a qual você pertence. Não faltará na igreja, onde você é membro, algumas tarefas nas quais deverá se envolver para servir ao Senhor. Afinal, você foi salvo para servir. E tudo pode começar na comunidade onde você está inserido. Para concluir, meus queridos irmãos, nós vemos aqui como Paulo assumiu com toda a seriedade a sua vocação de um homem salvo para servir. O salvo para servir fica com os discípulos, ama estar com seus irmãos na igreja, anda a caminhar com ele pelas ruas do bairro, ama frequentar suas casas, seus lares, para conversar, para bater papo, para ser edificado, para crescer. Você quer servir? Você conhece na sua igreja muita gente madura, muita gente que já andou por esse caminho durante muito tempo e aprendeu muita coisa com o Senhor e tem muito para transmitir para você. Então você que é novo, ou você que quer uma experiência nova na sua relação com Deus, procure um irmão maduro, uma irmã madura e aprenda com ela. Procure um pastor, procure algum presbítero, algum diácono, procure alguém na igreja que você respeita, que ama, considera e aprenda com ele algumas verdades. Ande com os discípulos do Senhor, ande em nome de Jesus. Mas também, além de ficar com os discípulos, você é chamado para servir o Senhor pregando o Evangelho. E talvez algumas perguntas que surgem diante de nós, porque eu já ouvi esse comentário, quando eu era presbítero na igreja, se o recém-convertido pode pregar o Evangelho. Pode. E deve. O novo convertido não sabe nada de Bíblia, mas ele pode mostrar para os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, o que Cristo fez na vida dele, assim como Cristo fez na vida daquele endemoniado. Lembram dele? Falei dele há pouco. Você pode ser a mensagem viva do Evangelho. Você lembra como é que eu era? Você pode dizer para alguém. Você lembra como eu era? Agora veja como eu sou.
Quem fez isso, quem fez esta mudança foi a pessoa de Cristo. Você é a prova viva do que a graça de Deus pode realizar em sua vida. Então, se você não conhece a Bíblia, não tem problema. Você tem só a vida. Você tem a sua vida para mostrar a essas pessoas que Deus operou na sua vida. Mas também o salmo para servir prega no ambiente que ele está. Ele atua no ambiente religioso que ele está. Então, se é tão difícil assim para você, comece ajudando os novos que vão chegando na igreja e não conhecem nada. Você já conhece alguma coisa, ou talvez muita coisa. Então comece a ajudar aqueles que estão chegando. Estenda as mãos, estenda seus ombros para aqueles irmãos e irmãs que estão começando a frequentar a igreja. E nem são convertidos, ou vêm de outras igrejas. Estenda a mão, eles precisam de você. Fale do amor de Cristo, do amor de Deus para elas, fortaleça suas vidas, prega como membro desta igreja e você tem uma vida a mostrar. Se há alguém em dificuldade, se há alguém com problemas, se há alguém que está querendo chutar o balde, chame essa pessoa para andar com você. Ofereça a sua vida como exemplo para ela e como vida ajudadora que vai auxiliar essa pessoa a andar conforme os princípios da palavra de Deus. Você é salvo? Deve servir da igreja que você está. Você é salvo? Então você deve gostar de andar com seus irmãos. Alguns preferem andar com muita gente que poderá levá-lo, meu irmão ou irmã, para outros caminhos que não são os caminhos de Deus. Mas você deve ter prazer e alegria em andar com os irmãos da sua igreja para crescer. Você deve ansiar por crescer. Então anda com os discípulos porque você foi chamado para servir. Prega o evangelho porque você foi chamado para isto, para também anunciar, senão pela palavra que você tão pouco conhece, mas pela sua vida. Alguém disse certa vez para mim, Assis, isso há mais de 30 anos atrás, Assis, seria tão bom se nós não precisássemos pregar o evangelho, mas que a nossa vida fosse este evangelho pregado, sendo pregado aos incrédulos. E aí está a igreja que você pertence, onde você é chamado para servir. Não sirva. Você te chamou para servir onde você está. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Oremos a Deus, queridos, terminando o culto de celebração, de adoração ao nosso Deus, reconhecendo a misericórdia e as dádivas do Senhor para conosco, o privilégio que temos de poder cultuar aquele que nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oremos a Deus. Senhor, receba a nossa gratidão, ó Deus, nosso louvor por esse tempo de celebração e de adoração, ó Deus. Sê com teu povo, ó Deus, no decorrer desta semana, que novas notícias, boas e excelentes notícias, possam chegar aos nossos ouvidos e agasalhar em nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, na caminhada e na jornada. E receba, Deus, o nosso louvor e gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e ainda há de fazer por nós, no meio de nós, entre nós, e que sejamos sempre o instrumento de bênção nas mãos do Senhor. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor, sejam sobre vós, queridos, agora e para todos sempre. Amém.